Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Stacey Castor. Stacey Ruth Daniels Castor nasceu no dia 24 de julho de 1967 em Clay, Nova York, Estados Unidos. Filha de Jerry Daniels e Judy Eaton. Eles eram uma família de classe média comum. Ela foi descrita como sendo bastante esforçada. Suas notas na escola não eram as melhores nem as piores. Ela era um pouco reservada e tinha poucos amigos. Em 1985, com apenas 17 anos de idade, ela conheceu um homem de nome Michael Wallace. Rapidamente, eles desenvolveram um relacionamento amoroso e se casaram. Em 1988, eles tiveram a sua primeira filha e em 1991 tiveram a segunda. O casal trabalhava bastante para criarem suas filhas. A Stacey trabalhava em uma empresa de transporte de ambulância e o Michael trabalhava no período da noite como mecânico, mas o dinheiro nunca era o suficiente. A Stacey sonhava com uma vida onde não precisasse se esforçar tanto para ter o que queria. Para ela, o seu marido não fazia o suficiente. No final do ano de 1999, o Michael começou a se sentir doente. Ele tinha muita tosse, indisposição e parecia que todo o seu corpo estava inchado. Ele foi ao médico, mas não conseguiram chegar a um diagnóstico. Por isso ele voltou para sua casa e ficou lá por vários dias sem fazer nada para melhorar. Infelizmente, no início do ano 2000, ele faleceu em sua casa. Apenas a sua filha, de 12 anos de idade, estava lá com ele no momento. E, inclusive, foi ela quem chamou a ambulância. A causa da morte foi determinada como sendo um ataque cardíaco. Porém, a irmã do Michael não acreditava nisso. Ela sabia que já faziam vários dias que ele não estava se sentindo bem. Por isso, ela pediu para que fosse feita uma autópsia no corpo do seu irmão. Porém, a Stacey, a esposa do Michael, não deixou que fizessem, dizendo que acreditava no laudo dos médicos. 3 anos após perder o seu primeiro marido, em 2003, a Stacey se casou novamente com um homem de nome David Castor, cujo sobrenome passou a usar a partir desse momento. O David era dono de uma empresa de instalação e conserto de ar-condicionado, e a Stacey era gerente em seu escritório. A vida do casal parecia que estava indo bem, e eles aparentavam para outras pessoas serem muito felizes. Até que em um certo dia, no mês de agosto de 2005, a Stacey ligou para a polícia para dizer que, após uma discussão com seu marido, ele se trancou no quarto do casal e não respondia a ela. Ele não saiu nem para ir trabalhar, coisa que ele nunca tinha feito desde que eles tinham se conhecido. Ele jamais perderia um dia de trabalho, muito menos por uma discussão de casal. Os policiais então foram até a casa da família. Eles arrombaram a porta do quarto onde o David estava e, infelizmente, ele foi encontrado lá, já sem vida. Ao lado do corpo tinha um recipiente de anticongelante e um copo que estava um pouco cheio com esse líquido. Esses objetos foram levados para fazerem testes e o legista determinou que o David tinha tirado a sua própria vida tomando uma dose letal de anticongelante. Porém, alguns dias depois, os resultados dos testes realizados no corpo e no recipiente onde estava o anticongelante foram divulgadas e nesse recipiente foi encontrada digitais da Stacey, e isso fez com que os policiais passassem a acreditar que ela teria planejado tirar a vida do seu marido. Ela teria lhe dado para tomar o anticongelante misturado com uma outra bebida. Ela então teria aguardado o David ficar fraco. Quando ela viu que isso aconteceu, ela deu mais desse líquido em sua boca e saiu do quarto, o deixando lá trancado sozinho. Para justificar a morte do seu marido, ela então teria inventado essa história de que eles teriam brigado e o David teria se trancado no quarto. Os policiais então decidiram investigar um pouco mais esse caso. Eles colocaram escutas e câmeras de vigilância na casa da família. Também colocaram câmeras de vigilância apontadas para os túmulos dos 2 ex-maridos da Stacey. E, aliás, a pedido da própria Stacey, os 2 tinham sido enterrados lado a lado. Claro que essa escuta e essas câmeras de vigilância foram
foram colocadas sem que a Stacy soubesse. Os policiais acreditavam que se o amor dela pelos seus 2 ex-maridos fossem realmente verdadeiro, ela os visitaria no cemitério e assim eles poderiam observar o seu comportamento para ver se ela realmente estava triste com essas perdas. Essas câmeras no cemitério ficaram ativas por vários meses, mas estranhamente a viúva nunca foi visitar os seus ex-maridos. Os policiais também não conseguiram nada relevante com a escuta e as câmeras de vigilância na casa da Stacy. Dessa forma, eles decidiram exumar o corpo do Michael e assim descobriram que ele também tinha perdido a vida por envenenamento de anticongelante. Quando a Stacy ficou sabendo que o corpo do seu primeiro marido tinha sido exumado, ela bolou um plano macabro para colocar a culpa desses crimes na sua filha mais velha com Michael, de nome Ashley. Em setembro de 2007, os investigadores foram até a escola onde a Ashley estudava para dizer o que havia encontrado no corpo do seu pai. Ela então ligou para sua mãe, que era também sua melhor amiga. Nessa ligação, a Stacy chama sua filha para ir até a sua casa para beberem juntas, para se acalmarem, pois durante a semana a Ashley ficava no campus da faculdade. Começou estranho aí, pois por mais que a mãe e filha fossem amigas, elas nunca tinham bebido bebida alcoólica juntas, mas a Stacy confiava em sua mãe. Por isso, no dia seguinte, ela foi até a casa dela. Assim que ela entrou na casa, a Stacy ofereceu à sua filha uma bebida com um gosto bem ruim. De início, a Ashley não tomou, mas jamais passaria em sua cabeça que justo a sua mãe lhe faria algum mal. E como ela não era acostumada a beber bebida alcoólica, acreditou que aquele era o gosto normal. Por isso, acabou tomando toda a bebida. Cerca de 17 horas depois, ela foi encontrada em coma, em sua cama, por sua irmã mais nova, de nome Bree Wallace. Rapidamente, a Bree ligou para a emergência e a sua mãe para a polícia. A Bree saiu do lado da sua irmã por um momento e quando voltou, encontrou um bilhete digitado onde sua irmã confessava ter tirado a vida do seu pai, depois do seu padrasto. E agora, ela estava tirando a sua própria vida porque estava muito arrependida. A mãe das garotas não perdeu tempo. E assim que os policiais chegaram na casa, a primeira coisa que ela fez foi entregar esse bilhete para os policiais. A Ashley foi levada para o hospital e após realizarem alguns exames, foi confirmado que havia uma quantidade muito alta de analgésicos em seu corpo. E se tivessem demorado mais alguns minutos para que tivessem encontrado ela daquele jeito, ela em coma, e chamado a ambulância, provavelmente ela não teria sobrevivido. Quando ela acordou do coma, ela disse para os policiais que a última coisa que se lembrava era da sua mãe fazendo uma bebida para ela, que ela não tinha deixado nenhum bilhete, nem muito menos ela teria tomado remédios para tirar a sua própria vida e ter tirado a vida do seu pai e o seu padrasto. Os policiais tinham ficado cerca de 2 anos investigando a Stacy até esse acontecimento com a sua filha. Para eles, ela sabia que seria interrogada sobre o que tinham encontrado no corpo do seu primeiro marido. Por isso, ela teria bolado esse plano macabro para colocar a culpa desse crime na sua filha. O que ela não esperava era que a Ashley sobreviveria para contar tudo para a polícia. Também investigaram o computador da Stacy e encontraram nele vários rascunhos do bilhete suicida que a sua filha tinha sido acusada de escrever. Com base nos registros de data e hora que esses arquivos tinham sido salvos, deu para identificar que eles tinham sido escritos enquanto a Ashley estava na escola. É claro que isso comprovou que ela não teria escrito esse bilhete. Também descobriram que enquanto a sua filha estava em coma no quarto, antes de descobrirem e terem chamado a ambulância, a Stacy estava no quintal da sua casa bebendo e festejando com alguns amigos. Isso demonstrava que ela não tinha nenhum remorso do que tinha feito. Dessa forma, em 2007, a Stacy foi presa, acusada de assassinato em segundo grau pela morte do seu segundo marido.
o David, e por tentar tirar a vida da sua filha e incriminá-la. A motivação para cometer esse crime teria sido dinheiro. A viúva queria o seguro de vida e as propriedades dos seus ex-maridos. Isso ficou ainda mais claro quando descobriram que ela tinha falsificado alterações no testamento do David alguns dias antes dele morrer, retirando desse testamento um filho que ele tinha de um outro casamento, o deixando sem direito a nada. Bom, no dia 5 de fevereiro de 2009, a Stacey foi considerada culpada de assassinato em segundo grau por ter envenenado o seu marido David e por tentar tirar a vida da sua filha, lhe causando uma overdose de tóxicos e álcool. Ela foi condenada a 50 anos de prisão, mais uma pena adicional de 3 a 4 anos por ter falsificado o testamento do David. Por ter envenenado seu primeiro marido, ela não foi acusada no tribunal. Ela nunca admitiu ter cometido esses crimes. Muito pelo contrário, ela afirmou em seu julgamento que a Ashley tinha problemas mentais e por isso negou tudo o que aconteceu. Ela também disse em um tom triste que somente ela e a sua filha sabem de toda a verdade. Suas filhas nunca a visitaram na prisão. Depois de descobrirem a maldade da sua mãe, elas passaram a se considerar órfãs de mãe. E no dia 11 de junho de 2016, a Stacey foi encontrada sem vida em sua cela. Ela tinha sofrido um ataque cardíaco. Ela perdeu a vida após cumprir apenas 9 anos da sua sentença. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Como ela teve coragem de tentar culpar a sua filha por ter cometido esses crimes. Na época que o seu primeiro marido morreu, a Ashley tinha apenas 12 anos de idade. O que realmente passa na cabeça de uma pessoa dessa? Se ela não tem amor nos seus próprios filhos, quem ela vai amar? Claramente, ela nunca amou o Michael, nem muito menos o David. Ela só se casava, esperava um tempo, para que pudesse ficar com o dinheiro e os bens deles. Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!